Olá pessoal, meu nome é Evandro Lima. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a minha maneira de operar, a forma como eu analiso os ativos e como eu identifico alvos com estratégia, com stop. Então vamos lá. Peguei aqui uma situação real aqui do pregão de hoje. Hoje é dia 26 de outubro. Antes de mais nada, pessoal, vou apenas fazer uma rápida demonstração aqui para vocês da forma como que eu opero, mas vocês tomem isso daqui apenas como mais uma opinião. Decisão de comprar, vender, etc. Isso fica sempre por conta de vocês. Bom, vamos lá, o que que eu estou enxergando nesse ativo? No caso aqui, o ativo que eu peguei seria a Lojas Marisa. Código do ativo AMAR3. O que que eu estou vendo nesse ativo aqui? É um ativo que ele está em tendência de alta. Eu estava posicionado nele até bem pouco tempo atrás. O mercado começou a virar para baixo. Acabei saindo, talvez até prematuramente do ativo, mas até que saí com bom lucro. Bom, eu identifiquei aqui uma possibilidade de compra quando ele rompeu aqui essa resistência em torno de 27,66 aqui. Isso daqui é um valor que eu tenho por FIBO. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Quando ele rompeu aqui essa resistência de 27,65, nesse ponto aqui, ele deu uma possibilidade de compra. Ele está fazendo topos e fundos ascendentes, tendência de alta aqui indiscutível. Seguindo esse movimento aqui por Fibonacci, pegando aqui esse último fundo aqui e considerando essa região aqui entre suporte de 24,60 aproximadamente e a resistência de 27,65 como uma retração de Fibo no médio prazo, eu cheguei nessa projeção aqui de 32,65. Muito bem, o que está acontecendo aqui no dia de hoje? No dia de hoje, especificamente, eu tenho uma resistência aqui nesse ponto, vamos ver, 29,20, 29,31. Então vamos traçar aqui uma linha de resistência. Colocar aqui exatamente em cima dessa máxima, 29,31. Que seria essa máxima. Porém, eu vou considerar até um pouco diferente. Eu vou considerar os 29,20 mesmo. E vocês vão me entender por quê. Para quem conhece um pouquinho de análise gráfica, no caso, o conceito de suporte e resistência, ele também é fortalecido pelo número de toques. Então, aqui no caso, eu tenho um fechamento em 29,20 e um toque também nesse dia posterior aqui em 29,20. Então, estou considerando esse ponto aqui de 29,20 como um ponto mais forte para uma resistência. E essa correção aqui ela se estendeu até esse fundo de 27,83. Então, vamos traçar aqui uma possível linha de suporte. Bom, então está aqui. Um fundo aqui em 27,83 e hoje ele está fechando aqui acima de 29,20. O que isso está indicando aqui para mim? Está me indicando uma possibilidade de retomada da alta, ou seja, retomada da tendência de alta. Com que objetivo? Buscar aqui os 32,65. Se vocês observarem aqui, esse espaço de 29,20 até 32,65, ele é bem maior do que o espaço dos 29,20 até os 27,83. Significa que o quê? Se eu fizer uma compra a partir desse ponto aqui, digamos que na segunda-feira ele abra acima da máxima de hoje. Então vamos ver uma coisa aqui. Então a máxima de hoje ela ficou em 29,33. Tá, muito bem. Máxima de hoje ficou em 29,33. Digamos que na segunda-feira, 29,35. Opa, eu já estou com esse fundo confirmado em 27,83. Significa o quê? Que ele está retomando mesmo a tendência de alta aqui e está seguindo a sua trajetória de zigue-zagues ascendentes, no caso da tendência de alta, e ele tem uma boa chance de buscar esse 32,65. Muito bem. Rompendo aqui, eu vou
vou fazer uma possível operação de compra. Com que objetivo? 32,65. Então, o meu retorno potencial nessa operação seria todo esse espaço aqui dos 29,20 aproximadamente até os 32,65. Esse espaço aqui é o meu retorno potencial. Agora, isso daqui é renda variável. Toda operação ela envolve um risco. Eu não posso entrar numa operação e ficar simplesmente torcendo, né? Olhar só o lado positivo, oba, vou ganhar 32,65 e se não der certo? E se a operação der para trás, o que eu faço? Então, em toda operação que vocês entrarem, tem que ter sempre um ponto de saída. E qual que é o ponto de saída aqui? Enquanto esse ativo aqui estiver fazendo topos e fundos ascendentes, significa que o quê? Que a tendência de alta está mantida. E se ele perder aqui esse fundo de 27,83, ele vai ter o quê? Vai ter um topo descendente. Significa que o quê? Que ele pode perder a sua tendência de alta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar um ponto de saída, que a gente chama na análise gráfica de stop, abaixo desses 27,83. Deixar, por exemplo, 27,79. É o meu ponto de saída. Então, aqui eu já tenho definido o quê? O meu objetivo, o ponto onde eu quero chegar, e caso a operação não dê certo, um ponto de saída para eu sair e minimizar eventuais perdas. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, o que eles estão nos dizendo. Mais importante aqui, o que é? O gráfico de preços, que ele é o que determina aqui o... como é que se diz? Ele seria o carro-chefe. Mas nós temos também indicadores que podem nos assessorar a tomar com mais segurança as nossas decisões de compra ou de venda. Então vamos dar uma olhada nos indicadores, o que eles estão nos dizendo. Bom, em termos de volume aqui, nesses dois últimos dias, ou nesses últimos dias aqui, não está dizendo muita coisa, eu tenho até alguns volumes decrescentes, mas tá bom. Em termos de volume aqui, ele não está talvez tão favorável aqui nessa compra. Só que também, quando vocês utilizam uma quantidade grande de indicadores, muitas vezes vocês acabam também não conseguindo sair do lugar. Por quê? Um indicador vai dizer compra, o outro indicador vai dizer vende, o outro indicador vai dizer não faça nada. Então, vocês precisam também usar o bom senso para conseguir interpretar esses indicadores, pegar aqueles que estão mais chamando a atenção e, baseado principalmente no gráfico de preços, tomar melhor as suas decisões de compra ou de venda. Muito bem, o que eu estou vendo aqui favorável aqui para essa compra? Eu estou vendo o OBV já voltando a inflexionar para cima, ele mede o saldo de volume acumulado, então o OBV está me mandando comprar. O IFR, apesar dessa pequena movimentação aqui de curtíssimo prazo aqui, caindo um pouquinho, mas se eu pegar, por exemplo, aqui, esses topos principais, ok, nessa região aqui, onde eu tenho esse último topo, então eu tenho o quê? Um topo abaixo dessa região aqui, onde eu estou no momento, aproximadamente. Então, mesmo com essa movimentação assim, um pouco negativa, mas esse topo e esse topo aqui, eu também tenho como se diz, uma leve inclinação positiva do IFR, mas também ao pé da letra aqui, eles estão quase no mesmo nível. Também não me diz tanta coisa, mas o IFR, o OBV está apontado para cima. Estocástico eu não vou considerar, por quê? Porque estocástico ele é um oscilador, deve ser usado em mercados sem tendência. Agora, o que eu vejo aqui bastante interessante são esses três últimos indicadores aqui. Então, tomando como base o OBV, o MACD, DMI, ADX e momento, eu estou vendo essa compra aqui com bastante potencial aqui de sucesso. Por quê? O MACD ele está começando a abrir novamente positivamente. Por exemplo, aqui eu tenho, simplificando, falando pelas cores. Ele é baseado em médias. Uma média que, quando a verde estiver por cima e a vermelha por baixo, para falar em termos de simbologias de cores, ele está me indicando o que? Compra. O contrário, venda. Então, ele está começando aqui a abrir na compra, o MACD. DMI e ADX, eu já tenho a linha DI mais de compra e a linha DI menos de venda. Compra acima de venda, indicando a compra.
começo a ganhar o ADX, que isso daqui está começando a inflexionar para cima. Vocês podem ver aqui que hoje ele está num valor aqui de 23 e ele está começando a apontar para cima. E eu estou vendo aqui também o momento aqui também começando a crescer positivamente. Normalmente, vamos voltar aqui, eu gosto de trabalhar com operações com risco-ganho preferencialmente acima de 3:1. Eu não calculei esse retorno aqui, que seria esse espaço aqui, em relação a eventuais perdas, como que estaria aqui a relação risco-ganho para essa operação, para esse ativo especificamente. Não sei como que ele está. Então, eu vou calcular isso posteriormente para verificar se ele está ou não acima de 3:1. Mas, de qualquer forma, já dá para a gente ver que se a operação der certo, quer dizer, o meu retorno potencial ele está maior do que o risco que eu estou assumindo. Então, isso daqui já me dá sinal verde para operar na compra. Tenho também o que? A tendência. Eu estou trabalhando a favor da tendência. O ativo está em tendência de alta e eu estou entrando na ponta de compra. Bom, pessoal, espero aqui não ter causado aqui um tilt aí na cabeça de vocês, né? Eu estou comentando um pouquinho aqui da minha forma de operar e aproveitando também, eu queria fazer um convite aí para vocês, pessoal. Deixa eu entrar aqui. No site da corretora Rico, eu vou fazer um curso online pela internet nos dias 29 e 30 de outubro, segunda e terça-feira agora próximas, das 8 às 22 horas, onde eu vou mostrar exatamente isso que eu passei rapidamente para vocês, um pouquinho de análise técnica com estudo com Fibonacci, que seria o quê? Seria um curso com 4 horas de duração, onde eu vou falar sobre Fibonacci, mas eu vou passar os conceitos básicos de análise técnica, porque eu não poderia falar simplesmente direto sobre Fibonacci sem entrar na parte de análise técnica. Então ele vai ser um curso bem completo aqui, vou falar bastante sobre gerenciamento de risco, porque é importante para passar para vocês tranquilidade emocional e segurança nas operações. No primeiro dia eu vou falar apenas sobre análise técnica, vou falar sobre como que a gente analisa um gráfico de preços, suporte, resistência, tendências, tendência de alta, tendência de baixa, indicadores, osciladores, essa parte conceitual principal para que vocês possam entender o básico da análise gráfica, conceito, como eu comentei, de risco-retorno, para poder começar a planejar suas operações e terem sucesso no mercado financeiro. No segundo dia, no caso, na terça-feira, no dia 30 de outubro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão na parte de análise técnica novamente, porque ele é um assunto também para quem não, digamos assim, está iniciando no mercado. Ele tem muita coisa aqui que precisam ser conceitos bastante importantes, que tem que ser bem fixados. Então eu vou rever essa parte, vou aprofundar o conceito de gerenciamento de risco, mostrar para vocês como que vocês podem montar uma carteira para também diluir o risco nas suas operações. Então vou falar um pouquinho sobre diversificação. E para finalizar, o que eu vou fazer? Assim como eu peguei agora, por acaso, esse exemplo com a Marisa, porque eu estava olhando o gráfico de preço, estava dando uma olhada geral. Casualmente eu achei esse ativo aqui que estava em tendência de alta, nem tinha pensado ainda numa eventual operação de compra, mas ele me chamou a atenção nesse momento. Então eu vou pegar situações do pregão em curso da segunda e da terça-feira. Nós vamos traçar alvos ou estratégias em situações reais. E eu quero o quê? Eu quero com isso que vocês já saiam do curso com aquele start, com aquele clique, para vocês poderem planejar as operações de vocês e conseguir o quê? Conseguir o objetivo principal de toda pessoa que entra no mercado financeiro. Qual? Ganhar dinheiro. Só que antes de ganhar dinheiro, vocês têm que aprender o que primeiro? Tem que aprender a não perder. Então, o primeiro passo, antes de aprender a ganhar dinheiro,
tem que o quê? Aprender a não perder, a preservar o capital. A partir daí, sim, a partir daí as coisas começam a fluir, começam a acontecer e vocês vão conseguir serem bem-sucedidos em suas operações. Era esse o recado que eu queria passar para vocês, pessoal. Muito obrigado. Dia 29 e 30 eu começo esse curso aqui pela internet. O site é www.rico.com.vc. Tem um link logo na página inicial, ou se preferir, através da aba Aprenda, clicar em cursos, tem o botãozinho ali de inscrição e tem todo o programa do curso nessa página. Muito obrigado, pessoal.